nessa aula vamos dar continuidade ao estudo de CSS e aqui eu vou mostrar 3 propriedades. Começando aqui, eu vou criar uma div, tá? Criei uma div vazia, ok? Lá no CSS eu vou colocar a div, né, que eu quero colocar o CSS. Então, eu vou dar uma largura 200 pixels e uma altura 200 pixels também. Vou colocar aqui então uma cor, background color. Vou colocar uma cor fraquinha aqui, esse aquamarine aqui. Ó, ficou um quadrado, né? Beleza, isso aqui mesmo. Tá, beleza. Aqui tá um quadrado, né? Eu vou fazer com que esse quadrado tenha uma borda na volta dele. Vamos colocar uma borda. A borda é o seguinte, border, o primeiro parâmetro é a espessura da borda. A gente pode botar aqui, eu vou botar 10 pixels, né? Vai ficar bem grossa. O segundo parâmetro é o tipo da borda, geralmente é solid, que é sólida, né? E o terceiro parâmetro é a cor. Eu vou botar um azul aqui, 0000, beleza. Como é que ficou o nosso quadrado lá, né? Ó, aqui está o nosso quadrado com uma borda de 10 pixels azul, fechou? Beleza. Então eu vou explicar um pouquinho sobre os tipos. Já deu para entender que esse primeiro parâmetro aqui é a espessura, né? Pode brincar com os valores aqui, deixar mais grossa ou mais fina. Solid, aqui é os tipos de bordas. Eu vou mostrar algumas agora. E aqui as cores, que pode ser colocado tanto em hexadecimal quanto em RGB ou apenas o nome em inglês da cor, né? Ou mexer aqui essa paleta de cores, beleza? Mas o que importa agora é os tipos de borda. Deixa eu abrir aqui um comentário para a gente entender melhor. Opa. Tá. Então tem a solid, tem a double, dashed, tem a dotted e a groovy. Claro que na verdade tem mais, porém essas são, eu não vou dizer que são as mais usadas, porque na verdade a mais usada mesmo é a solid, né? Essa aqui, mas só para em questão de conhecimento, para você saber que tem mais, e se algum dia precisar ou querer usar, né, colocar, já sabe que tem essas e depois você pode pesquisar outras. Mas vamos lá, a Solid então já vimos, né, como é que fica, né? A Solid ela fica essa cor sólida, né? Beleza. Eu vou botar aqui então a Double, tá? Vamos ver a Double. Ó, a Double ela forma duas linhas, por isso que é duas linhas duplas, né? Por isso que é Double, né? Ela fica assim, beleza? Esse é um tipo de borda. Vamos ver a dashed. A dashed. Opa. A dashed ela faz uma borda tracejada, né? Dá para ver que ela fica tracejada, beleza? E também tem a dotted. A dotted é um tipo de linha tracejada também, porém com bolinhas. Em vez de ser traços, são bolinhas, né? Fica assim. E a groove? A groove, ela faz, dá para ver aqui em cima e nos lados, que ela faz tipo uma sombra, né, na borda, né? Ela fica aquele mais escurinho ali. Se a borda for um pouco mais grossa, até que fica interessante. Vamos ver aqui se dá para
Vou botar aqui um 20 pixels, vai ficar grossona, né? Ó, moldura, né? Uma borda tipo moldura com sombra e tudo aqui. Interessante também, mas isso se a borda for grossa, senão se for fina não vai fazer muita diferença. Beleza? Mas eu vou deixar aqui a padrão mesmo, que é a Solid, tá? Só para a gente ter conhecimento que existem outros tipos de bordas. Beleza? Então tá aqui esses tipos de bordas aqui. Então já deu para entender como que se faz uma borda, beleza? E também pode ser feito assim, por exemplo, se eu colocar aqui, deixa eu botar, ó, border bottom. Deixa eu botar essa cor aqui. Vou apagar essa aqui, tá? Opa. Vou botar aqui 5 pixels. Solid. Ó, a border bottom, no caso a borda só fica embaixo, porque a bottom significa embaixo. E se você quiser botar só em cima, aí é top. Ó. E assim vai indo. Se quiser colocar do lado esquerdo, é left, é sempre em inglês, né, que coloca. Opa. Ó, left ou right. Tá aqui. Ó, direita. Então pode ser assim também, se você quiser colocar apenas de num dos lados, né? Também pode, também tá valendo. Aqui no caso eu vou deixar a borda inteira. E aqui ela vai ficar um pouco mais fina, né? Botei 5 pixels, beleza. Então é assim que se constrói em bordas, né? Deu para entender, né? Que é bem tranquilo, né? Para criar bordas. Fechou? Vou apagar isso aqui. Beleza. Agora a segunda parte da aula aqui, eu vou falar sobre margem. As margens, né? Vamos ver. Vamos lá na página. Olha só, assim que eu criei a div, você percebeu que ficou um espaço aqui em cima e no lado, né? Esse espaço é em torno de 8 pixels. Na lateral esquerda, também tem na direita e na bottom aqui, e na top. Da onde que vem essa margem, sendo que eu não coloquei atributo nenhum de margem aqui no código, né? Em CSS. Aquela margem, ela vem por padrão na body, né? Quando HTML aqui, a estrutura do HTML é criado, o body, por padrão, ele já traz aquela margem de 8 pixels, né? Aqui. Então, para que eu possa retirar essa margem, a gente pode fazer assim. Posso colocar aqui dentro, né? Mas geralmente, o que é até mais profissional, a gente usa para a página toda. E lembra como que faz lá na aula passada? A gente cria aqui um asterisco, né? E todos os atributos que forem colocados aqui dentro vai afetar todos os elementos da página. Esse asterisco significa que vai afetar todos os elementos da página. Tudo que eu colocar aqui. Então aqui dentro eu vou botar margem 0. Aí vai sumir aqueles espaços lá. Ó, ele vai colar na página. Beleza? Se eu quisesse fazer uma margem só na lateral, aqui ó, margem left, por exemplo, de 20 pixels. Ó, ele abriu 20 pixels para a esquerda aqui, ó. E ele continua com essa margem em cima aqui no top, porque é a margem do body, né? Já que eu tirei só da esquerda, então ele continua com os outros. Aqui também continua, só que a div aqui ela está limitada, mas ele também tem 8 pixels para a direita aqui e para baixo.
Tá? No caso aqui eu vou deixar como estava, em 0. Daí vai colar lá. Ó, beleza? Então essa é a margem, beleza? Agora o padding. O que é o padding, né? O padding é o espaçamento, assim como a margem é o espaçamento externo, o padding é o espaçamento interno, de dentro, nesse nosso caso, da div. Daí a gente pode ver aqui, eu vou mostrar vou dar um exemplo. Olha só. Eu vou abrir aqui em inspecionar, vou clicar aqui na div e vamos ver aqui, ó, nesse desenho aqui. Visto aqui no meio, no núcleo, que tem 200 por 200, que é o mesmo valor da minha largura e altura, ou seja, é o valor do meu núcleo, né? É o que eu coloquei ali, eu decidi colocar 200 por 200, então é toda a div. Aqui o padding, ó, ele está zerado, ele não tem nada, né? Eu não coloquei ainda um padding, mas eu coloquei uma borda. E lembra que eu botei 5 pixels de borda? Quando eu coloco 5 pixels, é 5 pixels para todos os lados. Aí 5 pixels para cima, para o lado direito, para baixo, para o lado esquerdo. Fechou? Então ele tem 5 pixels de borda. E na margem em cima, ele não tem nada também, está zerado. Ó. Beleza? Mas aqui no caso não importa muito porque ele não vai afetar a div, porque ele é uma margem externa, é um espaçamento externo. Agora eu vou colocar um padding. E a gente vai ver que vai modificar um pouco, vai mudar um pouco a posição dessa div. Eu vou botar um padding aqui na div mesmo. Padding 20 pixels. Ó, ele aumentou, não sei se deu para perceber, mas ele aumentou o quadrado, né? Por que ele aumentou? Aqui tá, ó. Eu botei 20 pixels, foi 20 pixels para cima, para os lados, porque o valor que eu coloco, ele coloca para todos os lados, né? Tá aqui o padding, ó. Ali tá marcando ali, ó, o verdinho mais fraco ali, ó, os 20 pixels, ó. Entendeu? Só que vamos perceber uma coisa aqui na minha div. Visto ali embaixo ali que tem uma tarja escrita div 250 por 250, então eu coloquei, por padrão eu quis colocar 200 pixels, né, o meu quadrado de 200 pixels, mas ali está mostrando que é 250. Da onde que vem aqueles 50 a mais? Vem daqui, ó, 20 pixels do lado esquerdo do padding, mais 5 pixels da borda, né? Fica 25. Aí do lado direito, mais 25, fecha 50. Depois em cima 25, embaixo mais 25, fecha 50. Então fica 250 por 250. Ou seja, alterou o tamanho original que eu coloquei. Mas eu quero que fique só 200, eu quero que fique 200 pixels do jeito que eu coloquei. Como que eu faço daí? Aí a gente usa uma outra propriedade lá em CSS, que pode ser aqui mesmo na div, ou pode ser ou pode ser aqui, né, para ser aplicado a todos os elementos do código. Mas eu vou colocar aqui na div, que se chama Box Size Border Box. Ele vai ajustar esse núcleo da minha div. Olha ali, ó. Viu que agora o quadrado diminuiu? Por que diminuiu? E aqui também diminuiu. Ó. Eu coloquei 200, lembra? E agora está 150. Por que ele fez? Esses 50 daqui do padding e a borda, né? Esses 25 mais 25 que formam 50 dos lados e 50 de cima e para baixo, ele foi descontado do meu núcleo. Porque assim, tanto a borda quanto o padding, junto com o meu núcleo, formam os 200. Quer ver? Ó? Eu vou botar aqui na div, olha lá, ó, div 200 por 200. Agora está o tamanho exato que eu coloquei lá. Porque ele absorveu o tamanho da borda e o tamanho do padding que eu coloquei para fechar os 200. Daí ele teve que descontar do meu núcleo. Entenderam? Então, assim, eu continuo com o tamanho original, porém agora com padding, né, que é o espaçamento interno, e uma borda. Mas está do tamanho que eu quero. Entendeu? Beleza. Então, só mais uma coisa para terminar essa aula, então, aqui. Mais um conceito.
para mostrar para vocês como que funciona, por exemplo, tanto a margem quanto um padding. A margem, que é o espaçamento externo, e o padding, que é o espaçamento interno. Quando a gente coloca aqui no CSS um valor, né, por exemplo, aqui eu botei 20 pixels, eu só botei padding 20, né, 20 pixels, e ele colocou para todos os lados. Claro que eu posso botar padding left, que daí ele só vai dar espaçamento para a esquerda, assim como eu fiz com a margem, né? É a mesma coisa. Só que a única diferença, como eu falei, é que o padding é interno e a margem é externa. Então, assim, se tu bota só um valor como parâmetro, ele vai espalhar esse valor nos 4 lados, né? Para cima, para baixo, à esquerda e à direita. Mas se eu quiser modificar o valor das laterais, por exemplo, aí para colocar, então, os valores diferenciados no padding ou na margem, né? Eu vou usar o padding como exemplo. Lembre que sempre começa no sentido horário. Por exemplo, aqui tem 20 pixels, certo? Beleza. Esse 20 pixels é o espaçamento interno top, ou seja, de cima. Então, o próximo que eu vou botar vai ser... Vou botar aqui 10 pixels, que ele vai ser do lado direito. Eu vou fazer diferente só para a gente ver depois. 5 pixels, ele vai ficar no bottom, embaixo. E botar aqui 8 pixels, ele vai ficar no lado esquerdo. Só para a gente ver como cada valor ele vai indo em sentido horário. Ó, eu vou salvar aqui. Vamos lá novamente. Agora eu vou abrir aqui o inspecionar. Vou clicar na div. Tá. Aqui vamos ver. Aqui a gente já viu que mudou os valores, né? Ele fez o desconto que tinha que fazer para manter aquele valor de 200 por 200. Mas o interessante é aqui, ó, padding, olha lá, ó, 20 em cima, 10 na direita, 5 na bottom e 8 em left, né, na esquerda. Então começa em sentido horário, ó, 20, 10, 5, 8. É assim que faz os valores, ó. Se eu quiser modificar, eu botei números diferentes para vocês verem que realmente é no sentido horário que funciona os valores tanto para padding quanto para margem, né? Aqui eu estou usando o padding como exemplo. Entenderam? Agora aqui, por exemplo, eu vou botar 10, aqui eu vou botar 20 e aqui eu vou botar 10 também. Ó, top 20, right 10, bottom 20 e left 10. Olha lá, ó. 20, 10, 20, 10. Sentido horário. Fechou? Então, por enquanto, é isso. Espero que tenham gostado. Pratiquem para gravarem na memória. E até a próxima aula. Valeu!